inflação hiper, ou chame do que você quiser, começa quando passa de 100% ao ano em 12 meses acumulado. Adivinha quem é o número 1? É o Brasil. Isso deseducou, estragou o Brasil de um zilhão de maneiras, e é claro que é uma doença muito profunda, tanto que o plano para acabar com essa doença, ele tem que ir muito fundo em muita coisa. Todo mundo parece ter uma opinião sobre a política monetária melhor do que o presidente do Banco Central atual. E isso foi amadurecido e consolidado antes de existir o Twitter. Né? Você vai ter sempre gente achando ruim. Parlamentares querem gastar o dinheiro que não existe agora, porque o país está precisando agora. O futuro é tão brilhante, nós somos o país do futuro, que se endividar não tem problema. E por isso o Brasil tem taxa de inflação muito alta e mesmo taxa de juros. A gente precisa piorar um pouquinho mais para pensar em melhorar? Acho que às vezes a crise, cria uma urgência, mas não precisa. Eu não queria. Não precisa. A gente errou em administração da moeda durante muitos anos e fez uma lambança, talvez a maior do mundo. Consertou. Por que não vai consertar também o assunto da produtividade? Mas é com vocês, gente jovem. A minha turma já consertou a moeda, já foi muita coisa. Não foi fácil. Ainda não apareceu no executivo a liderança que vai abraçar esse assunto e dizer isso é a chave para o nosso futuro, vamos encarar o problema de frente. Eu acho que os próximos 30 vão ser melhores que os últimos 30. Não quer dizer que vai ser fácil. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão e hoje teremos mais um papo espetacular sobre o Brasil, um convidado ilustre que está aqui comigo. E por isso não estou sozinho no papo. O Josué Guedes, nosso CEO, está aqui para me ajudar na conversa. Tudo bom, Josu? Tudo certo por aí, Salomão. Preparado para ter esse papo de alto nível com o Gustavo Franco? Porra, menos do que nunca, né? Estar aqui na presença de Gustavo Franco é um momento, histórico. Josu, antes de eu falar dos nossos patrocinadores, só para quem não conhece o Gustavo Franco, você que faz aquela lição de casa bacana ali, quem que é o Gustavo Franco? Eu pensei em colocar dispensa apresentações, mas acho que a gente pode fazer, né? Tem uma galera nova chegando aí no nosso canal, né? Às vezes um jovem. Gustavo Franco é economista, ex-presidente do Banco Central e um dos principais arquitetos do Plano Real. Doutor por Harvard e mestre pela PUC-Rio, especializou-se no estudo da inflação e das políticas de estabilização. Iniciou sua trajetória no governo em 1993, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, e teve papel central no combate à hiperinflação que marcou o Brasil no início dos anos 1990. Então a gente vai falar um pouco de história do Brasil, mas principalmente de futuro, né? O Gustavo, ele também escreve periodicamente, tem suas colunas em jornais, então a gente pode falar de bastante coisa e já deixo uma dica, tá? Antes de começar a gravação, já estava conversando com o Gustavo, a gente estava falando sobre o livro Cartas a um Jovem Economista, que está com uma versão atualizada em relação ao que ele escreveu de 2011, e já comprei e deixo aqui uma dica, principalmente por causa do último capítulo. Se der tempo a gente fala aqui no nosso papo, mas já fica a dica aí de leitura para vocês. E só recados dos nossos patrocinadores aqui. Primeiramente, a Adapta. Se você gosta de inteligência artificial e de economizar, a Adapta é a ferramenta para você. A gente tem um link aqui na descrição, mas você pode digitar adapta.org/marketmakers e você vai ter acesso a mais de 15 modelos de AI, cursos, ferramentas exclusivas e 30 dias grátis para testar. Testou e não gostou? Pede dinheiro de volta e a Adapta resolve, devolve simples assim. Também nossa parceira, a Ovo Comunicação, nossa super assessoria de imprensa, está com Market Makers desde o início, estamos com 3 anos de vida e a Ovo ajudando bastante o nosso trabalho. Ela presta um serviço diferenciado, principalmente para empresas da nova economia e de finanças. Se você quer uma assessoria de imprensa desse tipo, acesse ovocom.com.br e clique em contato. A gente também vai deixar o link aí na descrição. E sempre aquele beijo grande para a Roberta e toda a sua equipe. E agora também o nosso novo patrocinador que vai dar a nossa força aqui, né, Josué? Porque, gravar... Cafeinarme aqui com a gente hoje. Já gravamos, hoje vai ter o Gustavo Franco, vamos gravar mais tarde com o governador, vai ter live. Então, só com o reforço aqui do Cafeinarme, que chegou com o Super Coffee pra gente e agora vai ser oficialmente mais um parceiro do Market Makers e vai deixar o nosso papo um pouco mais inteligente e ligado, né, Josué? Você tá com qual aí? Aqui é o Cafeinarme mesmo. Não, mas esse daí é o Super Coffee sabor Choconila. Ah, o Choconila. Esse aqui é o Vanilla. Então vamos brindar aqui com o nosso Super Coffee, já que o Josué não bebe álcool, mas esse aqui
a gente pode beber e ficar ligadão aqui para falar com o Gustavo Franco. Se você quiser provar um Super Coffee, ó, tá aqui, você usa o cupom MARKETMAKERS e compra pelo link ou pelo QR Code que tá aqui na tela para garantir o seu desconto do Super Coffee. Aproveita e já fica ligadão para ficar nesse ritmo de mercado com a gente. E por último, mas não menos importante, aí é posso pegar o livro emprestado aí, Gustavo, para mostrar aqui? Esse é um super livro para quem já teve a honra de acompanhar os podcasts que a Rio Bravo faz. Agora tem o livro Histórias do Presente. São 25 anos de história do Brasil contados pelos podcasts da Rio Bravo. É um trabalho super legal que a Rio Bravo já faz desde os meus tempos de jornalista, já acompanhava isso. E agora tem esse super livro aqui, ó, escrito pelo Fábio Silvestre Cardoso. E o Market Makers vai disponibilizar gratuitamente o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6, que fala de gestão do Lehman e o Jorge Paulo Lehman. E vocês vão poder dar uma olhada, mas tem vários capítulos aqui bem interessantes. O capítulo 7 é sobre mercado financeiro. Então, vocês podem comprar o livro e se quiser dar aquela degustada nele, a gente vai deixar esse capítulo disponível. Tá no link da descrição aqui do YouTube ou da plataforma de podcast que você tá vendo. Toma aí de volta, Gustavo. Bem-vindo ao Market Makers. Obrigado faz um tempão que a gente queria te trazer aqui. A gente tá bem feliz de você estar aqui no nosso estúdio. Imagina, obrigado vocês pela hospitalidade. Josu, você quer começar falando de passado, de presente ou de futuro? Acho que de passado, né? Então, quer trazer a pergunta inicial para o Gustavo? Acho que a gente preparou aqui, a gente consumiu bastante conteúdo aí a respeito da sua vida e sua trajetória, Gustavo. Eu acho que tem um aspecto que está sempre presente, eu acho que quando se pensa no combate que o Brasil fez em relação à inflação e sua trajetória também de dedicação de estudo, né, em relação a isso. Então, acho que eu peguei aqui até um dado do seu livro A Moeda e a Lei. De 1933 a 1994, o Brasil passou por 8 reformas monetárias e 9 moedas, além da hiperinflação acima de 1000% ao ano no pré-real. O que explica essa história monetária brasileira? Assim, acho que a gente não tem um dia inteiro aqui, claro, né, para você nos explicar, mas eu acho que isso está no imaginário nosso, né, o que explica o Brasil ter sido tão estável nesse quesito tão crucial para a estabilidade de qualquer país. Bom, não sei se você responder isso, não. Mas diria, para começar, que é uma experiência única no planeta Terra. Talvez a pior inflação que o planeta começou. E pensa um segundo sobre o que seria a pior. Não é a maior em um determinado mês. É isso misturado com o tempo de duração. E aí você tem que fazer um critério para quando começa e quando acaba. Tem um estudo clássico que é do Philip Kagan, Universidade de Chicago, parceiro lá do Milton Friedman. Em 1956 eles fizeram uma coletânea. Foi a pessoa que primeiro estabeleceu data de início de episódios de hiperinflação e data de término, que é mais fácil de achar. E aí vê duração média no período, o acumulado. Mais adiante, salvo engano, em 2002, Stanley Fischer, que estava ainda no FMI, refez o estudo, mas aí ele pôde olhar as hiperinflações que ocorreram na Europa, nas repúblicas que tinham saído do socialismo, na África tinha uma opção de exemplos, outras na Ásia Central, e aí tinha uma amostra muito grande, tinha 45 casos de inflações. Aí fez um critério um pouquinho diferente do Kagan para definir o que era uma hiper, que foi sempre um assunto político aqui no Brasil, que os políticos diziam: o Brasil não tem uma hiperinflação. Hiperinflação, essas coisas lá da Alemanha, bagunça. Aqui não, aqui está tudo organizado. Tá bom. Mas o fato é que o Stanley veio com um critério que é assim: olha aqui, uma inflação hiper, ou chame do que você quiser, começa quando passa de 100% ao ano em 12 meses acumulado. E termina quando termina, né? Quantas dessas? Mais ou menos 50. Aí a pior é uma mistura do que dura mais tempo com a mais alta, portanto é o acumulado durante a vigência do negócio. Adivinha quem é o número 1? É o Brasil, porque tem 15 anos seguidos. A inflação ultrapassa 100% ao ano no acumulado de 12 meses, salvo engano, em 1980, e vai elevada, ainda que com flutuações,
até 94. Teve um mês que deu 82, que foi março de 90, o mês da transição do Sarney para o Collor. Mas teve mês lá do Plano Cruzado que foi congelamento. Então, tudo considerado, né, o acumulado de 1980 até 94 dá, sei lá, um quatrilhão por cento, não tem ninguém, nem a Argentina. E Alemanha, Hungria, casos assim lendários de hiperinflação, eles são curtos, são episódios que demoram um ano e pouco no máximo. Então, o que é mais sério? A Hungria talvez tenha o pior mês, enfim, aquela história. Teve um mês que a inflação bateu 300% ao dia, ok? Mas foi um mês que ele tinha duas moedas e deu tudo errado, mas durou um ano. Não durou 15 anos. 15 anos é uma marca muito profunda no país. Ninguém conseguiu ficar fora disso. Isso deseducou, estragou o Brasil de um zilhão de maneiras. E é claro que é uma doença muito profunda. Não é uma distração monetária, não foi uma máquina de pintar papel que ficou descontrolada um pouquinho. Não, é uma coisa muito profunda. Tanto que o plano para acabar com essa doença ele tem que ir muito fundo em muita coisa. Ô, Gustavo, a gente não viveu esse efeito da inflação na pele, né? Temos nossos 30 e poucos anos, então éramos jovens demais para sentir as dores. Mas o que fica de legado e até de memória mesmo, aquela coisa que é meio traumática de viver 15 anos num estágio de hiperinflação? O que deseduca, como você falou, mas também o que educa? O que faz o brasileiro talvez um pouco mais cascudo? Pois nós somos muito mais cascudos, as donas de casa, os donos de quitanda, todos sofreram isso de uma forma absurda. E em matéria de educação financeira não tem nada mais efetivo do que a beira do precipício, que isso foi. Você, quitandeiro, podia quebrar de um dia para o outro, você, dona de casa, podia também falhar no seu planejamento, com consequências para a sua família. Todo mundo correndo esse risco durante 15 anos é uma loucura absoluta. A gente, e junte a isso também tentativas de acabar com a doença erradas, que às vezes causam mais estrago do que a própria doença. E o exemplo sempre citado nas famílias, onde é o repositório dessa memória, é o Plano Collor. O dia que o dinheiro sumiu, se vocês perguntarem em casa, nos pais, né, vão lembrar do dia que sumiu o dinheiro de todo mundo e que foi um problema e tal. Também as experiências dos congelamentos, que era muito bom no primeiro dia, no segundo dia mais ou menos, daqui a pouco era uma tragédia. Essas experiências do combate errado, elas também foram traumáticas. E isso tudo ao longo de 15 longos anos. Tá? Isso nos fez um país muito cascudo, acho que o termo é muito próprio. E olhando 30 e poucos anos para frente, a gente já está completamente imune a um risco de hiperinflação. O que você vê de tanto dessa melhora estrutural que o Brasil teve, e de fato isso não vai mais voltar, ou a gente corre risco sim, com inflação não se brinca, isso pode voltar a assombrar? Como é que você vê na situação atual do Brasil um risco de piora como a gente viu lá atrás? Bom, acho que tem as duas coisas, como você pôs na sua pergunta. Primeiro, é um pouco como o alcoolismo, você a vida inteira vai ficar sensível e vulnerável a esse troço que um dia te dominou, esse vício. Então não dá para brincar com a inflação, com a moeda. Mas, por outro lado, parte importante do Plano Real foi uma reconstrução em larga escala do sistema monetário, que hoje está super protegido e blindado das loucuras do passado. E o nosso passado
ensina muito sobre exatamente como elas acontecem. Então, hoje, Banco Central e o sistema bancário, já não tem mais banco estadual do jeito que tinha, antigamente era assim, pensa que é como se cada estado tivesse um banco central, a gente não tinha um banco central, tinha 27 mais o federal e mais os outros 5 bancos federais também eram meio banco central. Então, é típico da hiper você não ter um banco central, você ter 40, entendeu? Aí não é mais assim. Mas deu muito trabalho para reconstruir toda a regulação bancária para que bancos funcionassem como bancos, que estados não tivessem bancos, que tivessem uma separação entre a política fiscal e a monetária. Tudo isso nos blinda de a política fiscal irresponsável se transformar em inflação. Agora, a gente está vivendo exatamente agora e vai viver nos próximos anos essa inconsistência entre o mundo político querendo expandir as fronteiras do possível no campo fiscal, mas isso não se converte em inflação, porque a gente tem uma estrutura de defesa quanto a isso que não deixa e não vai deixar a irresponsabilidade fiscal virar inflação de novo. Agora, a tensão entre o Banco Central e as instituições fiscais, ela está presente. E claro que a gente corre risco agora quando a esquerda tomou conta do executivo, o presidente Lula, e como é que ele trataria o Banco Central, todos vimos como ele, presidente Lula, tratou o assunto do Banco Central independente, hostilizou o presidente do Banco Central nomeado pelo presidente anterior, mas acabou nomeando o seu, 2 anos passados dentro do seu governo, e o seu presidente do Banco Central hoje está totalmente dentro da cultura correta de Banco Central, assentando que está bem dominado, bem blindado. A blindagem sobreviveu bem à mudança de governo e, portanto, hoje ela é uma parte muito importante da democracia. Tem alternância de poder, mas não tem alternância em estabilidade monetária. Sim, o Banco Central tem o seu protocolo, o seu modo de operar, não importa se o governo é de esquerda ou de direita. Como também tem a Anvisa, não é isso? Que de vez em quando o político quer subverter outras agências reguladoras. Às vezes os políticos querem bagunçar e conseguem, não é isso? Mas essa não. Então, já que você falou disso, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa transição no Banco Central, porque eu achei extremamente interessante, de maneira positiva, Sim. a iniciativa do Gabriel Galípolo em conversar com todos os presidentes do Banco Central naquela série de entrevistas que está no YouTube do Banco Central. Recomendo a todos, quem não assistiu. Isso porque, e aí não estou fazendo juízo de valor ao Gabriel e não o conheço, mas a gente sempre avalia, né, quando vai ser escolhido o novo presidente do Banco Central, o que ele já fez, o que ele já escreveu. E, bom, o que ele escrevia, o que ele defendia, não necessariamente ia na linha vamos dizer, da prudência que o Banco Central estava adotando. E ele ter aquele olho no olho com você, com todos os presidentes do Banco Central, mostrando um alinhamento, mostrando a compreensão da importância dessa cadeira, eu acho que passou, não sei se era o intuito dele, mas passou um recado para o mercado de, estou aqui alinhado ao que o Banco Central vem defendendo e eu não sei o quanto que isso deveria ser um recado para o mercado, mas achei positivo isso. Eu queria saber como é que foi para vocês se partiu dele o convite, se foi algo, enfim, como é que você vê essa transição, que foi algo meio inédito aí, pelo menos publicamente, nunca tinha visto um presidente do Banco Central conversar com todos os presidentes antes de sentar na cadeira. Foi a primeira vez que teve, para começar, essa dificuldade de o presidente da República eleito herdar o presidente do Banco Central do anterior, que ainda vai ficar 2 anos no cargo. A última vez que tinha havido algo parecido, da minha memória, foi quando teve a lei das agências reguladoras de 99 para 2000 do FH2 para o Lula 1, que o presidente da CVM esteve numa situação muito parecida, era o presidente da CVM nomeado por Fernando Henrique, Luiz Leonardo Cantidiano,
que ainda teria 2 anos pela frente dentro do governo Lula. E foi dificílimo, porque aí foi hostilizado, disse que sofria bullying, era uma encrenca. Essa era o único precedente assim, na área econômica, mas que trazia essa analogia interessante. O Banco Central é a agência reguladora da moeda, então é a mesma coisa. E agora com mandatos era a primeira vez, portanto era um teste importante para todo o conceito de independência do Banco Central nessa expressão brasileira, desse jeito que foi feito no Brasil. E aí deu super certo. Esse no fundo, e aí acho que tem uma combinação virtuosa de instituições corretas, bem definidas e expressam um longo trajeto legislativo. Essa lei complementar aprovada no governo Bolsonaro logo antes, ela começou antes de mim no Banco Central, já estava lá discutindo, e participei dessas discussões, e no Senado cresceu, eles lá no Senado vão juntando os projetos, as novas ideias, e isso só amadureceu lá no governo Bolsonaro, nada que ver com o Jair Bolsonaro, mas com uma evolução que estava no legislativo, há um tema amadurecendo, e amadureceu, né? Isso de um lado, e do outro, Gabriel Galípolo, a pessoa, muito habilidoso, e que entendeu o contexto, não apenas seu papel diante de instituições que o Brasil sofreu muito para construir, como também no trato com as pessoas. Enfim, começamos a conversar bem antes das entrevistas, eu e eu sei que ele estava falando com outros do grupo, e esse esforço que ele fez, primeiro era só conversar, depois é que veio a ideia de reunir todos os ex na festa de 60 anos do Banco Central, enfim, que já ocorreu, e que todos os ex vivos, menos um ou outro que estava viajando, foram a Brasília numa solenidade em que o Lula ia. Seria o apogeu dessa transição, o próprio Lula comparecer ao Banco Central, onde eu acho que ele nunca esteve. No dia lá, a gente viu os seguranças, esse pessoal da missão precursora do presidente, todos tiveram tudo preparado para ele ir. Teve alguma encrenca internacional, dessas que os presidentes têm que ficar no palácio, e ele não foi. Mas foi os presidentes das duas casas legislativas, Alcolumbre e Mota, mais Simone e Fernando Haddad, uma mesa lá das autoridades, enfim, e todos nós, ex-presidentes vivos, já não são tantos, o tempo está passando, e muitos ex-diretores e funcionários. Então foi um momento bonito de comemoração. São 60 anos de uma instituição que outrora chegou a ser chamada de caixa preta ou coisas assim, mas que hoje é algo de que todos nós nos orgulhamos. A gente reconstruiu a moeda no Brasil. Esses 60 anos do Banco Central, os primeiros 30 são mais ou menos, mas os 30 anos anteriores a 94 não foram os melhores. Mas esses depois, o Banco Central também celebrou pela primeira vez, em 2024, um aniversário do Plano Real, que, por razões políticas, nem sempre a administração achava bom festejar para não colocar azeitona na empada de Fernando Henrique, que já não está mais parte do jogo. Mas o PT, Lula era oposição. O Lula perdeu sua eleição de 94 para o Plano Real, para Fernando Henrique, perdeu depois a segunda também em 98. Então, posso compreender que ele não acha graça em comemorar o Plano Real. Só que já passou, gente. O real é a moeda do Brasil, bem sucedida e tudo. Então, a gente fez um livro, 30 anos do real, eu, Pedro e Edmar, uma coletânea de artigos assim para celebrar.
E foi uma surpresa o quanto isso ressoou pelo Brasil, como as pessoas gostaram de festejar uma coisa que é de todos nós, mas que não tem mais coloração política. E Gabriel Galípolo acaba sendo parte dessa coisa, porque é o que de melhor o PT conseguiu de se aproximar do Plano Real e abraçar também a, a moeda, como a moeda é meio como a bandeira e o hino, não é isso? Ela é um símbolo nacional, ela é um papelzinho, é também uma coisa eletrônica, né? Quando no papelzinho ela tem exemplares da fauna e da flora, tem os nossos heróis, a iconografia que nos define como nação. Isso é a moeda. Como tomar a moeda como algo do Fernando Henrique? Não, claro que não. Então, parabéns a Gabriel Galípolo por ter abraçado toda essa causa. Ele compreendeu, ele foi diretor um bocadinho, então ele interagiu com as pessoas de dentro, bebeu nessa fonte, entendeu como é que funciona. É diferente a pessoa que está lá na universidade do interior de São Paulo, acha que o mundo é diferente e chega em Brasília e resolve mudar. Não. E aí acho que está muito bem sentado lá e fazendo um bom trabalho. Eu gostei muito quando ele pede no final, do jeitinho dele, um conselho, né? Ele fala, se você sentasse com alguém que vai assumir o Banco Central, foi bem legal o conselho que você deu, que foi algo como quem tá ali na cadeira, ele tem uma sensibilidade maior do que quem tá do lado de fora. Então, acredite nisso, porque algo que a gente sente aqui no mercado, e no Market Maker a gente conversa com o mercado inteiro, é que todo mundo parece ter uma opinião sobre a política monetária melhor do que o presidente do Banco Central atual. Então, você tem que ter essa confiança de que você está no melhor lugar do mundo para tomar uma decisão melhor do que todo mundo da Faria Lima, que certamente alguém vai ficar contra a sua opinião, mas você tem que garantir isso. E isso foi amadurecido e consolidado antes de existir o Twitter. Né? Você vai ter sempre gente achando ruim o que quer que você decidir, mas uma coisa são as instituições, outra coisa é o seu julgamento em determinada situação. Ele pode ir para um lado ou para o outro, é meio ou é sei lá, mas dentro de um contexto já o contexto é o que importa. É um comitê que estabelece uma fórmula de governança da moeda muito bem amadurecida depois de anos de muito sofrimento e uma construção demorada, que está totalmente preservada, exatamente como ela foi feita em 1994, e ali foi a última vez que a gente fez uma reforma realmente profunda no jeito de funcionar, que foi, enfim, descapturar a moeda. A moeda, o instrumento primordial de captura era o Conselho Monetário Nacional, que foi tornado menos importante, para não dizer irrelevante, diante do Copom, que é hoje quem todo mundo reconhece ser a autoridade em matéria de política monetária. E é isso mesmo, é assim mesmo. Josu, foi mal, tá tomando tanto super coffee aqui que eu fui animado monopolizando aqui o papo. Pode Mas puxar uma. queria voltar um pouquinho, Gustavo. Acho que na resposta inicial que você deu, você falou sobre o Brasil ser o líder aí nesse ranking de hiperinflação, né? Foram 15 anos. O que é essa questão da doença da moeda e como você bem falou dos símbolos nacionais, o que essa doença ter atingido esse aspecto da vida brasileira e que durante muito tempo foi normalizado, o que ela revelava ou revela sobre as instituições brasileiras e o amadurecimento político do país? Bom, é um fenômeno super profundo, tanto que tem antropólogo, sociólogo, gente das mais variadas extrações, como estudiosos da cultura, que se debruçam sobre a inflação e têm diagnósticos e ideias sobre como é que funciona. Sei lá, para pegar uma maneira de você dizer, é um país ansioso. Ansioso do ângulo fiscal, ele quer trazer para o presente uma riqueza que a gente vai ter só no futuro, talvez. Então gasta muito hoje e se endivida porque acha que, como no futuro vai vir
uma riqueza que está no subsolo, sei lá onde é que está, não é problema se endividar. O futuro é tão brilhante, nós somos o país do futuro, que se endividar não tem problema. E por isso o Brasil tem taxa de inflação muito alta, que é uma fórmula para antecipar, e mesmo taxa de juros. Aceitamos pagar um preço muito grande para antecipar as coisas, porque o nosso futuro é tão brilhante. Então você pode dizer que, no limite, a inflação, essa história toda é um ataque de otimismo das pessoas. Tem muitas maneiras de ver, interpretar a inflação como um fenômeno coletivo, de histeria coletiva decorrente de ansiedade, sei lá. E a gente que viveu isso mais de perto, quando via acontecer, tinha inclusive as expressões, cada pessoa interpreta de um jeito essa loucura que era o dinheiro queimar na sua mão e você ter que correr no supermercado antes que o dinheiro derretesse, e essa pressa em consumir, enfim, contaminava todas as suas ações, suas decisões. O país fica muito torto num ambiente de inflação, e tudo começa nas finanças públicas, que é onde essa ansiedade se expressa da forma mais clara. Os senhores parlamentares querem gastar o dinheiro que não existe agora, porque o país está precisando agora, tem um problema agora, não adianta o futuro, não. O futuro já está muito longe. E aí a gente tem déficit, aí a gente se endivida loucamente e o futuro não chega. Trazendo para o momento atual, você falou, né? A gente vai enfrentar nos próximos anos, vai ter um desafio, né? Porque a gente tem uma aceleração no lado fiscal e a política monetária servindo de freio, que é quase como o modus operandi do Brasil por um bom tempo. Isso. Mas qual que é o seu prognóstico para o Brasil? E aí o mercado tá louco para o trade eleitoral. Eu não tô pensando aqui, independentemente de qual presidente que a gente vai ter a partir de 2027, mas seja quem for, ele vai ter um grande desafio. O que é esse desafio? Como é que você enxerga esse desafio? Bom, para começar, eu acho que os próximos 30 vão ser melhores que os últimos 30. Anos. Tá. Tá. Porque, veja, esses 30 primeiros anos do real com o padrão monetário foram de acomodação e cura da hiperinflação. Eu não acho que nos próximos 30 nós vamos ter o mesmo nível de taxa de juros e de problemas com a inflação que a gente teve nesses primeiros 30. Então, começa por aí, vai ser melhor. Não quer dizer que vai ser fácil, tá? Porque deslocou um pouco a natureza, o teatro de operações. Agora a gente tem, número 1, em matéria de reforma e problema, é o fiscal. Todo mundo já interpreta isso. O sistema monetário bloqueia, evita que o desequilíbrio fiscal se converta numa coisa muito ruim. Mas ele precisa se resolver. E para se resolver num ambiente de democracia, a gente precisaria ter uma legislação, uma reforma no quesito do orçamento, um pouco diferente do que a gente tem hoje. Achei que isso viria lá no momento da PEC da transição, quando a própria PEC da transição tinha lá um capítulo que dizia que em 6 meses, eu acho, uma coisa assim, o governo que entrava ia apresentar um mecanismo, tinha uma linguagem assim meio rebuscada para dizer algo da política fiscal, uma política fiscal sustentável, com essas palavras assim. E isso o Haddad trouxe o arcabouço. Eu achava que vinha a lei das finanças públicas, que era uma reforma na lei orçamentária. A lei orçamentária é o jeito que o orçamento é feito. Que é o seguinte, na democracia, quem define quanto tem de despesa e quanto tem de receita são as mesmas pessoas, são esses senhores que a gente elege no legislativo. Mas como exatamente eles trabalham? Né? Então tem o processo orçamentário que se repete ano a ano,
e tem as leis que dão diretrizes ao orçamento, a lei do orçamento, e tem também o plano plurianual para que os orçamentos ao longo dos anos sejam consistentes entre si quando vistos em sequência. Essa estrutura ela é meio torta porque ela tem como base uma lei de 1964 sobre orçamento, do tempo que nem tinha inflação direito. Aí, o jeito do orçamento ser feito é todo torto. Isso é o federal, estadual e municipal. Uhum. Então, é como se o planejamento, o jeito que os orçamentos são feitos, parece que esconde debaixo da mesa a escassez de recursos. Eles sempre deliberam orçamentos com déficits loucos, com níveis de despesa irrealizáveis e níveis de receita inchados que não vão acontecer, mas permanece esse gosto pela ficção, porque assim os políticos não têm que enfrentar o problema de arrumar dinheiro, aumentando os impostos ou reduzindo despesa. É o mesmo drama de agora, que vai se repetir, eu creio, nos próximos anos, e que claramente esse governo abraçou o jeito de arrumar a casa pela receita, e a sociedade parece rejeitar, porque já pagamos muitos impostos, mas tem que mexer na despesa. Porque tem uma mitologia de que a despesa é do bem, e que você resolve tudo com o Brasília assinando um cheque. Não é assim. Tá? Porque se você assina um cheque sem fundo, você vai ter problema. E o Brasília assina cheque sem fundos há muito tempo. Tá? E eles se transformam em dívida pública e fazem a taxa de juros ficar esse absurdo que não é porque o Banco Central é malvado, é porque o fiscal está desarrumado, muito desarrumado, há muitos anos, e a gente meio que se recusa a enfrentar essa nhaca fiscal institucionalmente, né? É preciso que haja uma arena, um jeito de organizar a competição eleitoral por recursos escassos, para que os senhores parlamentares, então, façam um orçamento onde a despesa cabe na receita. É simples como isso, dessa coisa assim de founding fathers americanas, só que aqui não teve esses trâmites. A gente meio que está reinventando essas coisas todas. A gente conseguiu reinventar a moeda, tá? Mas o fisco, o fiscal ainda precisa uma baita reforma para que a gente tenha uma democracia adulta que delibere sobre finanças públicas de um jeito adulto. Uhum. E você acha que isso vai vir uma mudança de governo ou uma mudança de mentalidade da sociedade de maneira geral, pensando que a gente também elege quem está abaixo do presidente? Acho que as duas coisas, as mudanças de governo, elas impulsionam mudanças que às vezes já estão fumegando e cozinhando na sociedade. Acho que toda a experiência, todo esse trajeto aí da estabilização, da reforma monetária de 94 e tudo, melhorou, educou muito Brasília e todo mundo sobre orçamentos, sobre escassez de dinheiro. Antigamente que eu digo é 1993, você ia conversar com os senhores parlamentares sobre orçamento, ninguém achava que faltava dinheiro. É sempre nós da área econômica estamos escondendo o dinheiro. Não, você tem uma gaveta aí que você abre que resolve tudo. E não, hoje em dia é no próprio parlamento que alguém aparece com a ideia, agora eu vou fazer o programa do Bolsa não sei o quê, o parlamentar levanta o dedo, mas de onde vão vir os recursos? Hoje todo mundo pergunta isso. A dona de casa está acostumada, a crenca que era para você fechar suas contas num ambiente de inflação elevada, ou o quitandeiro que, enfim, sabe como é que é ele vender e depois ter dinheiro para recomprar tudo de novo, e como é que é errar isso e como o dinheiro não aceita desaforo. Como é que em Brasília aceita desaforo? Como é que em Brasília não falta dinheiro para nada? Claro que falta. Então eles entendem que sim, agora falta a regra que organiza isso, que é um orçamento certinho. Não essa corrida louca que você vai emplacar uma emenda que vai resolver o problema da estrada que leva para o teu
do seu Aras, né? Não, é o global, né? Isso está faltando uma organização institucional digna do país grande que nós somos. E pegando até com um paralelo que a gente está vendo na Argentina, onde a gente está vendo uma mudança brusca do próprio resultado das medidas do Milei, Uhum. trazendo um resultado positivo, mas a própria sociedade abraçou isso por causa de uma grande crise que eles estavam enfrentando. Trazendo essa realidade para o Brasil, a gente precisa piorar um pouquinho mais para pensar em melhorar? Você acha que a gente realmente precisa afundar mais o pé na lama para... Não acho, não. Acho que às vezes a crise, enfim, cria uma urgência, ok, tem essas, mas não precisa, vai. Eu não queria. Não precisa. Sempre a gente sabe que cada item de despesa do orçamento tem um proprietário muito cioso daquilo ali, e sempre que se vai discutir despesa, esses interesses aparecem. É muito difícil. Então, veja, se você vai em Brasília, no Legislativo, em Brasília em geral, no Executivo, Legislativo, conversar sobre redução de despesa, você não vai ser muito bem recebido por ninguém. Mas daí não quer dizer que seja impossível. É impossível fazer por consenso. Na Argentina não foi o consenso. Na Argentina, o sujeito pegou como é uma serra elétrica. Ou seja, aquilo é uma metáfora para o executivo, trouxe uma proposta, fez uma redução de gastos de um tamanho que ninguém esperava e deu certo. Mutatis mutandis, aqui no Plano Real, a gente fez também uma coisa que ninguém concordou. Hoje em dia parece um passeio no parque, que o Plano Real, todo mundo é a favor, mas na época não era, não. Na época, põe encrenca, os sindicalistas, todo mundo contra. Depois que dá certo, né, isso parece que foi fácil. Não é, não. Agora, isso de cortar a despesa, se você for perguntar, pedir permissão, não. Mas vai lá e faz, né? Se dá certo, vai ser uma beleza. E na Argentina eles fizeram. É que você citando até o próprio Plano Real, que eu acredito que, assim, sem sombra de dúvida, foi o plano econômico mais importante da história do Brasil, esses 500 e poucos anos que a gente tem, mas veio de uma crise que a gente estava enfrentando chamada hiperinflação. Assim, é por isso que eu vejo um pouco desse, às vezes, o risco iminente, que nem mais iminente, né? Você já está numa grande crise, você precisa de uma solução. E talvez hoje, olhando aqui, apesar da fotografia trazer um futuro perigoso para o Brasil, hoje, nesse momento que a gente está gravando, a gente pode dizer que a gente não está tão mal assim. Por isso que é o que eu sinto um pouco disso no mercado, que há mais espaço para piorar antes de melhorar. A gente avançou muito de 94 para cá, muita coisa arrumou, algumas naquele momento, naqueles primeiros anos ali mais críticos, outras mais devagarzinho ao longo do tempo. Algumas medidas, como as privatizações, elas demoraram um certo tempo para produzir efeitos, mas está lá. Hoje, cada um de nós tem um celular, às vezes mais de um, não é isso? Imagina, eu sou do tempo que não tinha celular e a empresa, tudo era estatal e não tinha nada. Para você ter um telefone, era preciso ter um amigo parlamentar e esperar, e era uma encrenca. Então, privatizar a telefonia requereu muito gás lacrimogênio. Não foi por consenso, não convenceu ninguém. Foi uma briga mesmo, né? E aí, sim, ganhamos e deu certo, né? Não significa que precise gás lacrimogênio para todas as outras coisas. Podemos fazer conversando. Agora, eu acho que o saneamento talvez vá produzir alguma coisa da mesma ordem de grandeza e não precisou de tanta briga, graças à briga das telecomunicações. E o desfecho é bom nesse caso. No saneamento, veja, são sei lá quantas mil concessões de saneamento Brasil afora, são de natureza municipal ou multimunicipal,
com impactos financeiros sobre os municípios, impactos sobre a saúde pública naqueles municípios, impacto sobre o meio ambiente. Olha que beleza, né? Isso talvez seja tão transcendente quanto foi a privatização da telefonia, os efeitos que isso teve sobre a vida de todos nós. São Brasis muito diferentes, né? Aqui a gente falando de pessoas que têm mais de um celular, que realmente é uma realidade por causa disso, mas a gente ainda vive pedaços do Brasil onde o saneamento básico é um item de luxo. Você tem uma pessoa que tem 2 celulares, mas não tem coleta de esgoto em casa. Quer trazer alguma aí, Josu? Fiquei interessado em saber, além da questão fiscal, né? Você falou dos últimos 30 anos e dos próximos 30, o que você enxerga de fundamental para o Brasil, para a gente pelo menos se aproximar ou em algum momento chegar finalmente nessa história do Brasil ser o país do futuro, né? A gente endereçando o fiscal, creio que é um sonho aqui, a gente fala com muitos gestores e muitos entraram na bolsa ali naquele período de 94 a 2000 com o sonho de que o Brasil se tornaria um país normal em questão de taxa de juros, né? E a gente está hoje aqui conversando em 2025, de novo, taxa de juros aí 2 dígitos, né? Além do fiscal, o que mais que você enxerga de estrutural para o Brasil? Então, fiscal, claro, a gente já sabe bem qual é a agenda. Eu acho que ela vai acontecer e assim, não é nenhuma loucura dizer que o juro brasileiro deveria ficar perto do juro americano, mais o risco soberano brasileiro, né? Um pouco tanto mais por causa da volatilidade de câmbio. Isso é um número de 1 dígito, né? E aí basta fazer a conta. Se a taxa Selic é sustentada num número de 1 dígito, o que isso representa em termos de aumento do market cap das empresas brasileiras existentes? Quer dizer, esse futuro está ali, tá? Mas para chegar nele, para ele ficar, de repente, mais concreto, é preciso avançar no fiscal. E Brasília nunca entendeu essa conexão entre fazer o dever de casa no fiscal e a geração de riqueza que isso produz. No estoque, não é nem que vai gerar PIB, né? A cabeça muito é do PIB, quando na verdade se gera riqueza direto através dos estoques, mudando pela taxa de desconto os termos de troca entre futuro e presente. Ok, mas tem outra agenda, não vamos esquecer, que é a sua pergunta, que acho que é importantíssimo, é o assunto produtividade. O Brasil, nos últimos anos, tem sido ruim em matéria de produtividade, e a combinação de fatores explica, então também é uma equação super complexa, onde tem, sim, claro, elementos horizontais, a educação, a demografia, muitas dessas coisas são, mas chama atenção o que pode ser afetado por políticas públicas mais direcionadas, e a principal delas, que ficou faltando nos últimos anos, é a abertura. A gente simplesmente não atacou, foi a reforma esquecida desses últimos anos, porque era preciso enfatizar as reformas de implicação fiscal, que essas asseguram a estabilidade da moeda, e ok, isso está feito, faltando aí o fiscal, mas a gente já sabe mais ou menos como é o caminho. Agora, a produtividade, ela é o que vai nos catapultar aí para a situação de país rico. É a diferença, a gente começa a pensar nas diferenças entre o Brasil e a Coreia, os países asiáticos, como é que alguns países asiáticos estavam com a mesma renda per capita nossa, hoje estão assim muito mais ricos. Qual a diferença? A diferença é abertura, produtividade. Nessa área, a gente ficou aprisionado a conceitos antigos de substituição de importação, de autonomia, de vulnerabilidade externa, e aí ficamos à margem da globalização. Até posso conversar, e acho que é um argumento que agora com o Donald Trump esse período terminou, né? Não sei, acho que não, mas nós não aproveitamos esse momento da globalização. Ainda tem muito suco para tirar da globalização, porque
que nós ficamos muito afastados disso, mesmo sendo um país onde a presença de empresas multinacionais é muito expressiva. O que é incrível, assim, acho que algo como 1/3 do PIB brasileiro é produzido por empresas multinacionais. Mas por que as multinacionais que estão aqui, que têm os seus canais com suas matrizes, têm tão pouco comércio exterior? O Banco Central faz, de 5 em 5 anos, um censo do capital estrangeiro, estou vendo vocês com as caras assustadas, mas que tem isso. O Brasil tem mais ou menos umas 5, 6 mil empresas multinacionais que a cada 5 anos respondem um questionário do Banco Central com todas as suas demonstrações financeiras, através das quais você pode fazer o cálculo de faturamento per capita, valor adicionado per capita e saber a produtividade dessas empresas. E o que você vê ano a ano, quando esses censos são feitos, é que a produtividade nessas empresas multinacionais é mais ou menos 20, 15 vezes superior à produtividade do resto do Brasil. E aí, o que isso traz como proposição para atacar o assunto da produtividade e do desenvolvimento econômico brasileiro é muito parecido lá atrás, no tempo do desenvolvimentismo Celso Furtado, ali se dizia assim, é preciso deslocar as pessoas do setor atrasado, que naquele tempo era a agricultura, para as cidades e nos centros urbanos, que era o setor avançado, que a produtividade é 20 vezes maior. Você tira uma pessoa daqui, põe aqui, trabalhando, né, a produtividade global aumenta por um efeito composição. Pois agora é mais ou menos a mesma coisa, só que você precisa tirar a pessoa do setor isolado para o setor multinacional. E a definição de multinacional no censo do Banco Central não é multinacional necessariamente com controle estrangeiro, se eu não me engano, 5 ou 10% de participação estrangeira. Qualquer empresa brasileira que tenha um sócio estrangeiro com 5 ou 10, me lembro se é 5 ou 10, entra nessa estatística. Então já é uma empresa contaminada pela globalização. Essas são as empresas que têm produtividade, são como se fosse a Ásia dentro do Brasil, ok? A gente precisaria concentrar a atividade de políticas públicas nessas empresas, quando em geral a gente faz exatamente o contrário. A gente financia os perdedores da globalização, as empresas que estão em dificuldade, e aí essas, infelizmente, é um potencial que não é aproveitado. Então, o que eu vejo para os próximos 30, 40, 50 anos é a gente gradualmente mudar a ênfase do nosso processo de desenvolvimento para o deslocamento de gente do setor isolado para o setor aberto. E o conceito do aberto também acho que é um pouco diferente daqui para frente, porque não é só o aberto do ângulo da multinacional e da globalização, mas é o aberto do ângulo digital também, já que muito provavelmente nos próximos 50 anos o comércio de serviços acontecendo pelo meio digital vai crescer loucamente mais do que o comércio exterior de commodities ou mesmo de bens manufaturados. E como é que a gente está nisso aí? A gente está meio torto, querendo levar para o mundo digital conceitos de protecionismo que são os de antigamente, de substituição de importação. Temos que fazer os data centers aqui no Brasil, porque é estratégico, porque tem que ter grau de nacionalização, equipamento nacional. Não, assim não vai rolar. Sempre que eu vejo um político falando de estratégico, eu seguro minha carteira. Pois é. Geralmente... Pois é, estratégico e política industrial são uns conceitos sempre difíceis. Agora, legal que cada vez mais a gente tem ouvido sobre produtividade aqui no Market Makers, porque como a gente conversa muito com os gestores e economistas ligados ao mercado financeiro, boa parte das conversas se restringe a um horizonte de 6 a 12 meses, né? Então acaba falando muito de política monetária, do fiscal, e um episódio com o Stefan, o economista-chefe da EQI, ele falou muito sobre produtividade, e naquele episódio a gente até falou, a gente tem que ter um papo mais profundo sobre produtividade no Brasil, que é algo que nos últimos 30 anos, se o Brasil era um classe média perto da classe média alta, hoje a gente está cada vez mais perto da classe média baixa, tendo em vista o que outros países conseguiram evoluir. Relativamente, né? A gente tem crescimento positivo nos últimos 30, 40 anos. Agora,
o número que tem aí num dos livros mesmo, eu lembro fiz essa conta direitinho, era o seguinte, a comparação com a Coreia, que era um país menor que o Brasil, com produtividade menor, e uma maneira de olhar assim, renda per capita da Coreia comparada à renda per capita americana. Uhum. O Brasil e Coreia eram iguais, mais ou menos 15% da renda per capita americana. Hoje, 2017, a conta que eu fiz, a Coreia chegava a algo como 2/3 da renda per capita americana e o Brasil continua em 17% da renda per capita americana. Não é uma estagnação, que a gente andou mais ou menos no ritmo da economia americana para ficar num percentual parecido da renda per capita deles. Mas olha o que a Coreia fez. Estava aberto para a gente não fez. Reconhecer que a gente não fez porque errou já é uma grande coisa. A gente erra, a gente errou em, enfim, administração da moeda durante muitos anos e fez uma lambança, talvez a maior do mundo. Consertou. Por que não vai consertar também o assunto da produtividade? Claro que vai. Vai demorar mais tempo e tal, mas é com vocês, gente jovem. A minha turma já consertou a moeda, já foi muita coisa. Não foi fácil. Aí, Josu, pronto, já tem uma missão. Posso pegar uma... lembrei. Você falou de Trump. Lembrei que as suas últimas, pelo menos a última coluna, você tem escrito sobre isso. Até você lembrou os Estados Unidos já passou por isso em 85 e tomou uma decisão completamente diferente. Enfim, queria que você trouxesse um pouco esse contexto e falar do que você está achando disso tudo que está acontecendo, tanto das consequências para o Brasil, a relação Brasil-Estados Unidos, o quanto isso pode, de certa forma, ajudar ou atrapalhar as nossas jabuticabas que a gente já tem que enfrentar aqui. Pois é, mais uma encrenca para enfrentar. Mas assim, não era para a gente ter ficado tão surpreso com o que se passou, já que os problemas da economia americana estão aí, todo mundo estuda, hoje em dia todo mundo fala de economia americana, todo mundo acompanha, no mercado financeiro brasileiro, inclusive, as pessoas têm uma familiaridade com os temas americanos que às vezes me impressiona, mas vá lá. Para quem está ouvindo e não está vendo, o Gustavo fez um sorriso aqui um pouco irônico enquanto falava isso, mas tudo bem. Mas vamos lá, o assunto de 85, então eu começaria dizendo, olha, o problema é antigo e remonta a uma discussão que está muito bem estudada na literatura, que é o problema da transferência da liderança britânica para a americana dos anos 20 em diante, e que os Estados Unidos nunca se acomodaram nessa posição tão bem quanto a Grã-Bretanha tinha se acomodado na época do padrão ouro, antes de 1914. E aí, lá, eles estudam com mais detalhe, há muito tempo, a economia global. E o que estava errado com os americanos é que conta capital e conta corrente não estavam tão sincronizados com a economia global como a Inglaterra tinha quando era a economia líder. E aí, em 85, já tinha esse problema, política fiscal americana muito solta, conta corrente meio desarrumada, e, portanto, os americanos não conseguiam exportar títulos para atender a demanda internacional de reservas internacionais numa quantidade que fosse sustentável a médio prazo. Em 85, a solução foi chamar os principais países, parceiros comerciais americanos, e fazer um acordo. Um país como os Estados Unidos não consegue desvalorizar a sua moeda como o Brasil o faz. Aqui a gente é pequeno no mundo, no contexto geral das coisas do planeta. Então, quase que um ato unilateral do Brasil desvalorizar a sua moeda. Mas os americanos, para desvalorizar a sua moeda relativamente ao ien, ou marco alemão, em 85, não dava para fazer sem conversar. Isso porque você resolve que o dólar vai ser mais fraco do que o marco alemão
Você começa no Federal Reserve a fazer essa operação, mas só que lá no Banco Central da Alemanha o cara disse, não, mas eu não quero que o marco fique mais forte. Ele faz a operação contrária e pronto, já melou. Tem que ser por acordo. Em 85 eles fizeram um acordo pelo qual a Alemanha e o Japão principalmente, mas outros países europeus também, concordaram em que suas moedas se apreciassem para o dólar ficar mais fraco, porque era importante para a economia global que o déficit da conta corrente americana fosse menor, consistente com a conta de capital dos Estados Unidos continuasse exportando títulos americanos que todo mundo queria. Ok, fizeram um acordo em 85. Esse acordo faria bem hoje, sendo que não é o Japão agora, é a China. Teria que fazer com a China. Mas a China não é um país tão amigo hoje quanto o Japão era naquela época. As afinidades geopolíticas são outras, nem sei se elas existem. E será que se consegue? Será que os Estados Unidos, a liderança americana atual, conseguiria chamar os chineses para fazer um deal sobre a apreciação do renminbi? Parece difícil. Eles têm 1 zilhão de temas, quando você vê nos jornais eles falando, negociando, aparece um monte de coisa. Essa que é a principal coisa nunca aparece. Mas seria aquela que resolveria tudo, que rearruma a economia global pelos próximos muitos anos. Agora, eu tenho a impressão que tudo começa assim, se não fosse o Trump, fosse outro presidente, ele estaria preocupado com isso e estaria fazendo alguma coisa diferente, provavelmente. Mas esse presidente, diante desse problema, escolheu essa solução das tarifas. Tá? Tarifa é uma proxy de desvalorizar a sua moeda, piorada, claro, mas é uma proxy, tem um efeito parecido para melhorar a conta corrente e garantir que os americanos continuem exportando treasury do jeito que exportam. Mas, enfim, é uma solução inferior, mas talvez a única possível, não sei, porque chamar os chineses para conversar sobre apreciar o renminbi é uma proposta muito difícil. É possível, do jeito que as coisas vão, a tarifa talvez tenha provocado uma conversa que vai acontecer e está todo mundo irritado com esse assunto, interessado, o tema sim é global, e talvez isso crie um ambiente no qual americanos e chineses, essa acho que parece-me o centro da coisa, possam chegar a um acordo, tá? Aí na periferia dessa conversa é que acontecem essas tretas com a Europa, com o Brasil, com as intromissões políticas de cada lugar, que eu acho que não são importantes no contexto geral da economia, mas que cada país provoca tensões e tudo. Se o tema central, China, Estados Unidos, se resolve, tudo isso essa bola tende a baixar e o tema das tarifas perde importância, talvez. Ele tem uma ressonância doméstica nos Estados Unidos. Com isso, o Trump fala para o seu público de um jeito que eu não sei se qualquer outro sistema falaria. Não sei como é que o eleitorado dele reage. Houve um acordo com a China, é uma reação. Tarifas contra a China é uma coisa mais hostil, parece que é mais popular. Então, tudo isso está em suspense. Não sei como é que vai ser a solução. E nisso o Brasil está passando pela redondeza. Passageiro da agonia nisso aí. Pois é uma pena que pegou o Brasil meio que no contrapé de várias maneiras. Não deveríamos estar tão surpresos, porque no Liberation Day, não é isso? Já faz tempo, eles disseram que iam fazer alguma coisa, já tinha inclusive as leituras, o paper do Stephen Miran, enfim, as falas do hoje secretário do Tesouro. Então, quem está no governo não pode ficar surpreso com essas coisas. A gente aqui pode, eu não acredito que eles vão fazer, mas a gente está aqui do lado de fora, né? Quem está lá, os bombeiros não podem ficar fingir que não estão vendo.
né? Infelizmente, enfim, estamos agora um pouco sem solução. E o Brasil tem os seus problemas, isso tudo acontece no momento que a gente tem essa inconsistência entre o fiscal e o monetário, quer dizer, não estamos no nosso melhor momento. Quando isso acontece, isso é mais ou menos como um choque externo, é parecido, sei lá, com o choque do petróleo, lá dos anos 70, e é um super desafio. No passado, o presidente Lula teve interlocução com o George Bush. Agora é mais difícil para ele conseguir interlocução com o governo Trump, mas é papel dele, não é isso? É difícil, mas se vira aí. E a gente segue. E, Gustavo, nesse contexto, uma coisa que a gente tem escutado bastante aqui é a preocupação em relação à trajetória da dívida brasileira, né? O quanto que essa questão está te preocupando nesse cenário que a gente tem aí para os próximos anos? A gente tem um ano importante ano que vem, 2026, né? Você acha que essa é uma questão que vai ter que ser o próximo incumbente aí vai ter que lidar com ela já de cara, ou você está enxergando isso um pouco mais para frente? Não, isso é seríssimo. E a gente tem uma porção de expedientes que encobrem um pouco a gravidade do problema. Vou citar só um para provocar, que é, por exemplo, fingir que precatório não é dívida pública. Então, faz a conta da dívida pública botando os precatórios, precatório em potencial, inclusive, é muito maior. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Nós temos um fiscal insustentável há muito tempo. A gente fala disso, eu já cansei, estou rouco de falar né? Mas Brasília já não acredita, mas já houve tempo em que não acreditava mais, tá? Brasília hoje já compreende que esse é um problema. Quando eu falo Brasília, é esse complexo que tem legislativo, executivo e judiciário. Todo mundo entende que o dinheiro tem limite. Mas ainda não apareceu no executivo a liderança que vai abraçar esse assunto e dizer isso é a chave para o nosso futuro, vamos encarar o problema de frente. O Brasil está querendo viver além de seus próprios meios há muito tempo. Se endividou, comprometeu o futuro dos jovens, né? Então, vocês, jovens, deviam estar preocupados, porque essa conta é de vocês, entendeu? E cada vez maior, porque a indisposição dos jovens a aceitar é o que talvez explique o juro alto, entendeu? Você está querendo transferir para a próxima geração a conta de agora, você precisa enfiar papel em vocês. Os caras estão tomando conta do dinheiro de vocês, estão comprando papel, forçando o preço, taxas elevadas, para financiar o agora. Aí isso é o drama fiscal, como é também o drama previdenciário. É um drama intertemporal que vai ficando cada vez mais grave, mas ele vai ficando cada vez mais claro também. E talvez por isso as soluções venham assim de, sei lá, de ângulos inesperados do problema. Josu, tô olhando ali para o relógio, a gente tem bastante pergunta. Eu pensei a gente encaixar o ping-pong com algumas perguntas mais ligadas também a história do Gustavo em relação ao Banco Central, Plano Real. Boa. Você quer trazer alguma pergunta antes de ir para o ping-pong? Não, vamos nessa. Então vamos lá. Vamos começar pelo livro, só antes, passar aqui de novo, para quem não viu ali no comecinho. Livro aqui, ó, Histórias do Presente, as entrevistas do podcast da Rio Bravo, 25 anos de história do Brasil contado pelos podcasts. A gente está com um dos capítulos do livro aqui disponível no link da descrição. Um link na descrição do YouTube ou da plataforma de podcast. Seria só fazer uma interrupção aqui. Seria interessante também o Gustavo falar um pouco sobre o que é a Rio Bravo, né? Até para o pessoal contextualizar aí um pouco. Acho que a gente não falou, falar da Rio Bravo e aí aumentar ainda mais a vontade das pessoas de entenderem um pouco o que são essas histórias desse podcast, né? Claro. Vamos lá. Rio Bravo, eu fui um dos fundadores no ano de 2000, logo quando terminou minha quarentena. Saí do governo, fiz para mim mesmo uma quarentena de 1 ano, sem que isso fosse coisa de lei, mas aí fundamos a empresa. Já teve muitas transformações, enfim,
ao longo desses anos todos, e hoje é uma gestora cujo produto principal são os fundos imobiliários, que é um produto que acho que bem sintetiza acontecimentos interessantes do mercado de capitais brasileiros. Para começar, é um desses produtos que tem duration grande, né? Ele se compara a uma NTN longa, só que ele é listado, e aí também com isso se compara a fundos, que, no entanto, não pagam dividendos. Fundos tipicamente financeiros revalorizam a cota e te informam todo dia, te passam um e-mail dizendo que a sua cota vale mais. O fundo imobiliário é um produto parecido, só que ele é listado, então quem faz a marcação a mercado é o trading do papel, e ele te paga todo mês uma mesadinha, o que é muito bom. Uhum. Aí o produto ficou popular, hoje deve ter para cima de 2 milhões de CPFs que compram o produto listado. Eles não recebem o e-mail todo dia com a revalorização da cota, eles veem o preço que é listado, podem não gostar porque o preço flutua, mas ele olha o imóvel, o que dá a sensação de segurança. Todo mundo tem um imóvel, não é isso? Você não marca mercado todo dia a sua casa e fica triste ou feliz, ou conforme o andamento. É uma coisa do taxa de juros de curto prazo. E aí é um produto que traz essa complexidade da mudança de horizonte de investimento das pessoas do amanhã para horizontes maiores. E aí é listado. Então tem toda essa complexidade de temas, e a gente tem 13 bi sob gestão em fundos imobiliários, temos uma participação relevante nesse mercado. Isso tem laje corporativa, tem residencial, tem loja de rua, tem shopping center, tem todo tipo de imóvel e tem componentes imobiliários em qualquer capex de qualquer coisa. Tanto que tem o Fiagro, que é o imobiliário rural. Como tem, sei lá, o imobiliário de qualquer investimento, de qualquer coisa. Você poderia estruturar operações onde a parte imobiliária, sei lá, numa usina, você transforma num CRI que vai para dentro de um fundo imobiliário de papel, que é listado. E esse tipo de operação imobiliária mais sofisticada cabe dentro do SFI, que no fundo é o bicho que veio substituir e complementar o SFH, que ainda existe nas exigibilidades de investimento imobiliário, de crédito imobiliário, da caderneta de poupança e do FGTS, mas não se limita a isso. Nessa nova vertente de SFI, onde a gente está, fundos imobiliários, CRIs, LCIs, essas coisas trazem dinheiro do mercado de capitais para operações imobiliárias, nem sempre habitação residencial, né? Outras coisas imobiliárias, mas que alavancam o investimento e reeducam as pessoas para o duration maior. Então, é ótimo trabalhar numa empresa que está super na fronteira dessa transição, que, claro, vai ser muito mais legal quando a Selic vier para um dígito, e aí as pessoas olharem em volta um pouco, agora não tem mais aquele CDI espetacular que agora tem, e aí o que eu vou fazer? Não precisa tomar mais risco, você precisa tomar mais prazo, né? E aí, mas é muito bom tomar mais prazo, passar a olhar para vários anos à frente na sua vida, no seu planejamento financeiro, e não olhar apenas como fazem os fundos financeiros tipicamente, a sua cota de amanhã, e ficar irritado porque, teve uma marcação para baixo de hoje para amanhã porque o ministro tem uma declaração ruim ou algo assim. Então, é bacana que a empresa é parte desse progresso do mercado de capitais brasileiro, é muito bacana ser parte disso. Os fundos imobiliários, eu acredito que são os produtos de maior aceitação da pessoa física, porque todo mundo consegue entender
a mecânica de um imóvel, né? Todo mundo, se você comprou ou alugou um imóvel, você fez o cálculo do metro quadrado, analisou a região e tudo mais, e faz o cálculo do yield, né? Do quanto você vai ganhar de Sim. rendimento. Então, tendo essa renda ali, eu acho que fica até mais fácil ele ter aquela percepção positiva, entre aspas, quando o preço da cota cai sem mudança de fundamento. Tradicionalmente, as pessoas subestimam a capacidade das pessoas comuns entenderem esses enredos financeiros brasileiros, o que é um erro, porque as pessoas entendem muito certinho todas as coisas. As donas de casa brasileiras As donas de casa, né, entendem hiperinflação. muito bem as coisas, melhor do que muito PhD que tem por aí, tá? E aí, esse troço da prestação, do orçamento, essa lógica é muito forte nos públicos, assim, menos educados, supostamente, mas não tem nada de menos educado. E aí, a gente está vendo nos últimos anos o quanto o varejo financeiro se expandiu inesperadamente. Todo mundo dizia, o varejo financeiro no Brasil tem 1,5 milhão de pessoas que interessa para o mundo financeiro, não é isso? E não, olha só, sei lá, os bancos digitais, quantos clientes têm, né? Outras instituições. Se o Market Maker está aqui com 5 milhões de pessoas vendo a gente todo mês, tem um pouco desse financial deepening, né? O interesse é proporcional. Claro, são clientes, podem usar só o serviço, só o Pix, só a parte transacional, mas são poupadores em potência. Sabe quantas pessoas utilizam a caderneta de poupança, que é um mistério permanente, não é isso? Por que tanta gente, se o investimento, todo mundo fala tão mal, os especialistas, tem alguma coisa ali que a gente precisa entender. E aí são os mistérios do varejo financeiro, dessa população que teve todos esses traumas e entende tudo muito bem. E o surgimento do podcast lá dentro da Rio Bravo? Então, o podcast é um desses produtos que apareceu, salvo engano, meados da primeira década do século XXI. 2005 foi o ano em que o Oxford Dictionary definiu o podcast como a palavra do ano. O nosso podcast começou, acho que em 2007, pouco tempo depois. Primeiro quinzenal, depois semanal, e aí fazemos até hoje, se você a conta dá, sei lá, 600 e tantas edições. Mencionou o Jorge Paulo. Jorge Paulo a gente o convidou para fazer o episódio número 500 do podcast. Agora, todo mundo usa podcast hoje em dia. Pergunto a nossos ouvintes, quantos podcasts você conhece que já tiveram 500 edições? Ou 600, como é o caso do nosso. Pouquíssimos, tá? E você aprende muito fazendo, e fizemos, claro, com essa quantidade de edições semanais, numa variedade muito grande de temas, de economia, de finanças, de gestão, com hedge funds, com o pessoal de comida, de música, de cultura. E aí, porque também a latitude de temas, aí eu recorro a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dizia que existe a literatura porque a vida não basta, não é isso? Então, a história sobre bons investimentos é que, olha aqui, não basta fazer conta. Aprenda outras coisas que vão ser úteis para você. Então, isso aqui tem E muitos veículos financeiros, não somos apenas nós, o Financial Times, o Valor, fazem cadernos de fim de semana com coisas culturais. Sim. E não é porque a pessoa acha graça necessariamente em outras coisas, mas é porque são úteis para a sua visão de mundo ficar melhor e você tomar melhores decisões nas coisas materiais da sua vida. A gente mesmo sente isso na pele, Gustavo, porque a gente começou com um podcast que falava com o mercado financeiro, mas muitos papos sobre Brasil que a gente teve foram pessoas de fora do mercado financeiro. O Sérgio Habib, quando veio falar de carro, o Clóvis de Barros Filho, quando veio falar de filosofia, enfim, é algo que você incorpora, você aprende algo, e também tem aquela coisa a gente adora falar com o gestor multimercado, mas na 50ª vez que a gente ouve sobre a perspectiva da curva de juros, o aprendizado ele acaba sendo marginal. Então, isso aí. E o cérebro precisa estar sendo desafiado, né, para aprender coisas novas. Eu lembro porque na época de Infomoney, eu não ouvia, mas eu recebia os podcasts já transcritos. Então, já produzi muito conteúdo na Infomoney nessa época.
Muito bom, muito bom. Gustavo, vou pedir para você recomendar livros, ok? Pô, eu já trouxe um comigo, Já então tem um- já tem um. Então eu já vou deixar o livro de mercado já tá aí, mas uma leitura livre. Uma leitura que não seja aí de economia, de mercado. Então, deixa eu fazer uma recomendação, que é uma coisa que eu estou atrás, não peguei ainda, mas talvez seja uma fórmula de fazer uma seleção onde eu estou comprometido com a minha escolha, né? Que é o seguinte: saiu uma biografia nova, acho que é a primeira, de um personagem chamado Bob Triffin, Robert Triffin, que é um economista belga que viveu nos Estados Unidos e foi quem melhor escreveu sobre essa nhaca que a gente falou há pouco sobre os Estados Unidos e sua posição na economia global. O balanço de pagamentos americanos e como é que isso deve funcionar, comparado ao que se passou na Inglaterra e tal. Triffin morreu uns anos atrás e apareceu essa biografia, que eu estou louco para ler. E porque ele é assim um super gênio desse assunto, que é tão atual agora. Acho que tem um livro dele traduzido para o português, chama-se Nosso Sistema Monetário Internacional. É um livro que ele escreveu, inclusive, para ser de leitura fácil, anos 60, 70, por aí. E aí, naquela ocasião, ele escrevia para explicar para as pessoas o que tinha acontecido em 1971, quando os americanos saíram do padrão ouro e fizeram uma desvalorização relativamente ao ouro e que o problema que isso gerou e tal. Triffin, com 2 Fs. Eu não encontro. Bob Triffin. Eu não me lembro do Aqui, autor Triffin. da biografia. Encontrei aqui. Mas, enfim, todo mundo acha essas coisas no buscador da internet numa boa. Então, é uma recomendação de livro que... Já vou jogar aqui no site que tem muitos livros. Aqui a gente tem uma lista de livros desde o primeiro podcast, a gente pergunta para os convidados, então o pessoal inclusive manda e-mail para a gente, o contato@mmakers, e pede essa lista. Aí a gente coloca o nome, nome do livro e tá todo mundo lá. Já passou de 200 já? Não, já estamos no episódio 240 e mais vem... de recomendações lá. Não, tem bem mais, porque Já- tem episódios que vem duas pessoas, então tem muito. Ô, Gustavo, a gente também pergunta um livro para não ler. Pensando que o tempo é muito valioso, tem alguma sugestão de livro para não ler? Pois é, aí tá ruim para mim, porque eu leio qualquer coisa, eu leio cada coisa que me irrita, mas acho que isso é bom. E você vai até o final? De todos? Eu lembro, inclusive, do Nelson Rodrigues, que uma vez o perguntaram o que ele lê. Ele disse: meu filho, eu leio até catálogo telefônico. Então, e às vezes ler uma coisa irritante é bom. Eu tenho, por exemplo, esse hábito hábito é um hábito, então, essa rotina de escrever para jornal, já foi semanal, quinzenal, hoje é mensal. Não escrevo mensal para 2 veículos, é como se fosse quinzenal. Mas é bom, antes de sentar para escrever, primeiro você tem que esperar o último momento, porque tudo muda no Brasil, na véspera você escreve um negócio e fica velho rápido. Mas é bom ler antes uma coisa irritante, porque isso atiça, acho que, os hormônios da escrita. Então, não faço recomendação para não ler, não. E leia as coisas irritantes quando você tem que pensar, que acho que isso faz bem. Deixa eu incluir uma aqui no ping-pong, aproveitar que é a primeira vez que a gente tem mais botafoguenses do que não botafoguenses na mesa. Jogo inesquecível para você. A final da Libertadores. Final da Libertadores, Isso foi espetacular. Luiz Henrique já é maior que o Túlio Maravilha na história do Botafogo? Só o tempo dirá. São pesos diferentes, né? Eu não vou te colocar numa situação desconfortável para analisar, falar das finanças do Botafogo, que até o episódio pro ar pode ter novidade aí, que saiu recentemente o balanço com algumas ressalvas. Mas o que a gente viveu ali na Libertadores... Não, foi maravilhoso, vocês estão de parabéns. Ainda na Argentina, ainda. Aquela expulsão no primeiro minuto, eu tava assistindo, né, quem não tá na final assiste sem aquela emoção, né? Eu vi a expulsão e falei, nossa, coitados, acabou o sonho e ganharam mesmo as coisas. No estádio foi decepção total. Foi incrível. Parecia que tinha acabado mesmo. Uma música, e por que essa música, Gustavo?
Então, a música que eu ouço para esteira, na esteira, repetidamente, sem cansar, na verdade é um disco, é um LP, que muitos dizem que é o melhor long play ever gravado de jazz. Miles Davis, My Kind of Blue. Tá? Pô, isso é Tem ali umas sensacional. 5 músicas assim, inesquecíveis. E, enfim, já gostava, mas uns anos atrás, Fred Billy, irmão do Paulo, Do meu Paulo. sócio, teve uma editora pequena que publicou em português um livro sobre a gravação desse disco. Não sei nem se dá para encontrar esse livro, Vou procurar, que esse livro interessa. mas enfim, era uma editora pequena, acho que nem existe mais, mas deve se encontrar nos sebos, talvez, o livro. Mas é um livro que conta a história da gravação, já que na ocasião o conjunto que tocou com o Miles Davis naquela ocasião incluía o John Coltrane no conjunto. Eram uns super feras, que, enfim, não vou falar mais para não dizer Pô, besteira. Que bom que você não ensaiou, porque é excelente essa recomendação. Pô. E que convidado que você gostaria de ver sentado no seu lugar contando a história pra gente aqui no Market Makers? O Pedro Malan. Oh, boa. Boto fé que eu acho que ele vem. Pedro e Edmar Baixa, foram meus parceiros no livro sobre os 30 anos do Sim. Real, e a gente chegou a fazer umas viagens aí pelo Brasil para promover o livro, falando sobre o plano, seus inesgotáveis bastidores, mas mais legal é falar sobre o agora, né? Como é a coisa vista agora. Uhum. Isso porque nós que participamos ali da encrenca, a gente tem as feridas e as cicatrizes da briga que foi. E essas pessoas, o Pedro e Edmar, têm muita história para contar, né? O Pedro especialmente, já que quando a gente inclusive fez o livro, fez uma conta, que é o seguinte, vamos lá, para esse esforço de reforma monetária, como é que a gente estabelece a proporção de cada um? Até porque tem esse negócio, quanto espaço vai ter no livro, né? E aí, o Pedro foi o cara que teve mais espaço, contando do momento da nomeação, diário oficial, tá? Até o momento da saída. O Pedro é o cara. Então, ele ficou quase que o tempo inteiro. Se você pegar os primeiros anos críticos do Real, ele começou em outubro de 93 e ficou ministro até 2002. Inclusive fez a transição que muita gente achou que ia detonar com o plano. Então, Pedro Malan. Excelente, excelente. Bom, depois que o episódio for pro ar, você pode mandar um WhatsApp pra ele e falar, os meninos tratam bem lá, você vai... A gente Se você gostar, a gente corta isso daqui, mano, você manda no se WhatsApp. você gostar, obviamente. Mas uma curiosidade interessante, dei uma busca aqui no A Kind of Blue, do Miles Davis, ele, entre esse episódio ser gravado e ele ir ao ar, esse LP vai ter completado 41 mais 25, 66 anos de vida. Ele foi lançado 17 de agosto de 1959. Olha. Então, olha só. E isso que eu acho muito legal da música e da literatura também, mas como você se torna imortal, né? Hoje aqui, ó, 66 anos depois, a gente tá falando desse álbum aqui, da história do livro que criou ele e que você ouve todo dia na esteira. Enfim, é maravilhoso. Gustavo, minha última pergunta, e essa vem do coração. Olha lá, hein? Qual a maior gentileza que já te fizeram na vida? Bom, aqui em conexão com o Plano Real, teve um momento assim, aparentemente banal, mas que depois, essas coisas que depois você vê que foi uma coisa boba, em algum momento ali entre a URV e a
E o real, que foi entre 28 de fevereiro de 94 e 1º de julho, a gente fez um voo de Brasília para São Paulo, vários de nós juntos. E aí, sentamos ali na frente do avião juntos e, sem que a gente se desse conta, à toa, o avião começou a aplaudir. Simples. Sensacional. Hoje, enfim, hoje o pessoal joga ovo, hostiliza, faz. Naquele tempo era uma coisa, não se fazia isso. Então isso foi muito, muito bacana. Que tocante. Bom, não deu tempo da gente falar do último capítulo do livro, mas portas Market Makers estão abertas. Quando você voltar aqui, a gente coloca esse papo aqui e já deixa a dica pro pessoal ler, não só o Histórias do Presente, o resumo do Brasil, dos 25 anos de Brasil contado pelos podcasts da Rio Bravo, e também o Carta a um Jovem Economista, o livro que a gente falou no início, do Gustavo Franco. Ia dar um recado, Josu? Não, queria encaixar uma aqui, rapidinha, vai lá. Mas eu acho que a gente falou de futuro, o Gustavo falou que essa encrenca agora é nossa, né, falando dessa nova geração aqui. Gustavo, queria que você deixasse um conselho aí para quem está escutando a gente e quer acreditar num Brasil melhor daqui para frente. Paciência. não tem nada que resolva as coisas rápido, né? E aí, mas tem muitos caminhos para resolver as coisas devagar e com paciência. Mas ninguém tem paciência, é um horror. Esse país Então, a impaciência é o tamanho da taxa de juros, essa é a nossa impaciência. Bom, Gustavo Franco, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. E continuem aí na luta. Tem muito que... Valeu demais. Valeu, Josu. Valeu, Saloma. Valeu você que acompanhou até o final. Joinha no vídeo, se inscreve no canal toda terça e quinta e às vezes aos domingos, 18 horas, tem episódio novo aqui no Market Makers, fora todos os outros podcasts que a gente está lançando dentro do nosso canal, que já atinge mais de 5 milhões de pessoas todo mês e a gente quer crescer ainda mais. Então, se inscreve e ajuda a gente. Até a próxima aí. Tchau!